Nesse super episódio, eu vou recrutar 2 pessoas que estão presentes de uma forma muito especial na minha vida e também na minha trajetória profissional. De um lado, eu vou receber ela que começou a trilhar comigo os rumos da nossa vida profissional, ainda lá na faculdade, em 2006, onde iniciamos a construção da nossa super empresa de contabilidade, a Tática Gestão Contábil. Ela é minha primeira sócia no meu primeiro CNPJ. No primeiro CNPJ da nossa empresa, que começamos do zero. Juntos, construímos e conseguimos tangibilizar o nosso sonho, transformando em uma empresa de contabilidade. Nós somos fundadores de uma das empresas de contabilidade mais bem-sucedidas do mercado. E há 14 anos, transformamos muitas vidas por meio do trabalho sério que a gente desenvolve. Ela vem se destacando no mercado como uma grande empresária contábil. Ela tem uma capacidade e, inclusive, especialidade em precificação de serviços e produtos e é responsável também pelo projeto Empreenda Mulher. Eu estou falando da minha sócia na Tática Gestão Contábil, contadora, amiga, grande parceira, Priscila Galindo. E aí, gente? Seja muito bem-vinda. Lotadíssimo, tá vendo? E também vou receber uma outra grande mulher, ela que é contadora formada pela Universidade Federal do Ceará, mestre em economia, começou sua trajetória lá na contabilidade há alguns anos como estagiária. Na verdade, há 16 anos, né? Ela está aí empreendendo no segmento de contabilidade. Ela tem uma forte característica, ela gosta de dedicar tempo e energia para ajudar as pessoas. A verdade é que ela sempre teve um contato, uma veia ali no empreendedorismo, e ela se identifica muito com isso. É uma super empresária contábil também, pessoal, e hoje ela também compartilha um grande conhecimento dentro das salas de aula. Uma paixão que tem muito sentido com a sua forte característica de querer ajudar. E, por fim, ela é minha sócia na primeira e maior incubadora do Brasil, de contabilidade do Brasil, a incubadora Contabilidade do Futuro. Bem, estou muito feliz em receber essa contadora incrível, empresária contábil, amiga e agora sócia, Patrícia Alves. Que bacana, tá vendo? Vocês são um sucesso, minha gente. Pessoal, a gente vai começar falando aqui sobre empreendedorismo mesmo, né? Eu tenho uma curiosidade, na verdade, da Priscila eu sei um pouco, mas eu quero que ela conte para vocês. E da Patrícia eu também sei um pouco mais, sei menos do que da Priscila, mas eu queria que a Patrícia também contasse, né? Se a contabilidade se tornou... Quando foi que a contabilidade se tornou uma escolha para a sua vida profissional, para a vida profissional de vocês, né? Qual foi o momento que isso aconteceu? Tu conta ou eu conto? Quem começa? Primeiro, vamos agradecer, né? Por favor, agradeçam, é verdade. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, eu queria muito agradecer o seu convite. Estou muito honrada com esse projeto, né, de participar na sua carreira pessoal agora, assim, muito feliz de verdade. E que seja o primeiro de muitos, né, Patrícia? De muitos. Amém. Gente, boa tarde. Agradecer a todo mundo que veio, né? Programa do Fabiano, eu estou aqui um pouco nervosa, inclusive. Pode não parecer, mas sim, estou, minha mão está gelada. Então, se eu falar besteira, vocês já dão uma desconsiderada grande aí, viu? Isso vai acontecer, inclusive, então aguardem. Quem quiser piada, já guarda o celular no ponto que vai dar certo isso aí, viu? E aí vou começar pela pergunta, tá, Pri? Sim, vamos lá. Quando que a contabilidade virou uma escolha para mim? Na verdade, eu não tenho ninguém na minha família que fosse contador. Então, acho que já começa que foi um grande desafio de perceber quando é que ela foi uma escolha para mim. Eu tive exemplos de pessoas próximas. E aí, quando eu entrei, que eu vi fazer contabilidade, não, acho que isso aqui pode ser uma coisa legal para mim. E o mais engraçado é que eu escolhi contabilidade para fazer o vestibular pelas específicas.
Que na época, na Federal do Ceará, que ainda não era nem Enem, então vejam como eu sou jovem, não tinha muito Enem jovem, nessa né? época. A específica era História e Matemática. Sim. E eu pensei assim, não, acho que vai dar bom. Vou tentar isso aqui. Aí, não, passei de primeira, passei de segunda, deu certo. E aí, no decorrer da faculdade, eu já quis estagiar de primeira, então já no final do segundo semestre estava estagiando, e aí eu disse assim, rapaz, acho que é isso aqui mesmo. Então, assim, foi já na prática. Foi na prática que você se apaixonou e decidiu que ia continuar com a contabilidade. Exatamente. E cada ano sempre renovando. Percebendo que é isso. E vendo o quanto de caminhos que eu tinha, quantas possibilidades eu tinha da contabilidade. Assim, não, agora é isso mesmo. Não tem para onde correr. Isso aí. Muito bom, muito bom. Vou também compartilhar um pouquinho com vocês a minha. A nossa história. E aí, Pri, você? Então, contabilidade me escolheu. Eu escolhi empreender. E, por meio da contabilidade, a gente conseguiu fazer o empreendedorismo acontecer. Então, a transformação mesmo da contabilidade se deu na faculdade, quando a gente se encontrou, e foi quando a gente materializou o nosso sonho, que era realmente transformar vidas e negócios. Eu queria transformar pessoas, e não só empresas. E por que isso? Porque quando a gente transforma empresas, a gente transforma vidas também. É verdade. Não só dentro da nossa empresa, mas da empresa dos nossos clientes, parceiros. Então, essa era a maior força que tinha dentro de mim e que fez com que a gente chegasse até aqui hoje com a Tática Gestão Contábil, que a gente vem transformando muito o mercado e os mercados de negócios também. Verdade, então, assim, verdade. E olha que coisa que aconteceu. Meu pai sempre foi contra a contabilidade. E hoje ele é gerente financeiro lá da nossa empresa. É o nosso CFO. E ele sempre quis que eu fizesse concurso, né? Na época era sempre Priscila. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, você é louca, abrir um escritório, mas que loucura é essa? E eu sempre quis empreender, então eu nunca tive essa sede de ir para o ramo do concurso. E hoje ele consegue, ele tem um orgulho muito grande da nossa jornada, né? Quando ele fala, ele diz assim, eu não imaginava que a contabilidade poderia ser isso que ela representa hoje para a gente. Não só aquele escritório que está ali emitindo impostos, mas como ela vem transformando o mercado. Então, isso para mim foi muito gratificante, esse retorno. Né, verdade, transforma a vida das pessoas, né? Eu costumo dizer que a gente impacta a vida das pessoas sem nem entender onde está chegando, né? Você, quando cuida da empresa de alguém, você está fazendo a vida daquela pessoa prosperar, a família daquela pessoa prosperar. Consequentemente, você faz com que ela preserve os empregos e aumente a quantidade de empregos dentro da empresa dela. E isso faz com que a família dela também se sustente daquele negócio. E a base está lá em você, na contabilidade. Porque você protege a empresa do fisco e de muitos problemas e você também consegue entregar consultoria, estratégias, soluções para entregar para a vida das pessoas, né? A minha história com a contabilidade é bem engraçada, eu vou resumir porque eu falo muito, tá? Mas é bem engraçada porque eu fiz análise de sistemas, na verdade, na faculdade eu nunca me apaixonei por nenhuma profissão. Eu não queria, se fosse para ser médico eu ia ser, tá, então eu vou ser advogado. Não, também pode ser. Então eu era um aluno aplicado, meu pai que está aqui inclusive. Painho. Painho, cadê Painho? Cadê Painho? Olha ali. Meu pai sempre, enfim, teve muito orgulho, sempre apostou muito em mim, porque eu era um aluno aplicado. E eu peguei e entrei na faculdade de análise de sistemas, porque ele achou que era bacana. A gente tinha aí um pessoal na família que podia facilitar, inclusive, para mim. Só que quando eu tive contato com a contabilidade dentro de análise de sistemas, e veja que coincidência, né? Hoje, contabilidade digital, a gente precisa de tecnologia. E eu fiz análise de sistemas ali atrás. Mas não fazia ideia disso, né? Então, cheguei em casa no 6º período e falei, pai, não quero mais fazer análise de sistemas. E aí ele disse, como assim? Eu disse, não quero mais, eu vou desistir da faculdade, quero ser contador, quero ser empresário contábil. Eu já sabia que eu queria ser empresário contábil, eu já tinha conseguido organizar tudo na minha mente. E aí ele falou, mas não vai acontecer isso de jeito nenhum. Não foi, pai? Você vai terminar a sua faculdade de análise de sistemas. E eu falei, não vou, eu não posso perder, eu já perdi 3 anos de vida, assim, né? Eu quero correr para a faculdade de ciências contábeis. E assim, eu fiz ciências contábeis, e aí tem muita história ainda. Mas assim, a nossa conversa não foi tão agradável assim, né, pai? A gente brigou mesmo. Resumo, não foi tão calmo assim. Esse resumo tá ótimo. Esse resumo é só para romantizar um pouco. Esse resumo, tá ótimo. A gente brigou, eu subi a escada correndo, chateado, e ele ficou reclamando. E aí, no primeiro período, ainda
precisei, né, de estágio para pagar minha faculdade, porque ele queria que eu provasse que eu estava levando a sério mesmo. E hoje eu entendo, os pais da gente sempre querem o melhor para a gente. Claro. Meu pai hoje é um outdoor meu, né, ele fala para todo mundo. E, na verdade, o que ele queria era me proteger do que ele achava que seria a minha vida na contabilidade. E também ele entendia que, de repente, aquilo era bacana para mim, ele só queria o meu melhor. E hoje ele tem muito orgulho de mim, eu fico muito feliz. Essa é a minha história. Pois é, obrigado mesmo, obrigado. Só que aí o que acontece, né? A gente fala sobre sociedade. Eu sou sócio dessas duas aqui, veja que loucura, né? Da Priscila, a gente começou na faculdade. Sim. E a Patrícia também, né? A Patrícia, a gente se tornou sócio há pouco tempo na incubadora. Só que alguém já pensou aqui que sociedade é uma coisa meio difícil, né? Todo mundo fala, você vai ser sócio, não seja sócio não presta, você vai ter problema. E, na verdade, tudo isso está na gestão. Primeiro, na cultura, você precisa entender quem está do seu lado, se ela compartilha, se essa pessoa compartilha dos mesmos valores que você, isso é muito importante. E depois você, como qualquer relacionamento, inclusive um casamento, um relacionamento familiar, você precisa cuidar da gestão desse relacionamento, cuidar de uma governança, cada um tem o seu território. Sim. E está tudo certo, né? E aí eu queria saber de vocês a visão em relação a isso, em relação à sociedade. Vocês não podem dizer que eu sou um péssimo sócio aqui na frente das pessoas. Não, Patrícia, por favor. Por favor. Se tiver de falar mal de Fabiano, é Priscila. Quem conhece ele há mais tempo. Não, tá tudo certo. Você começa ou eu começo a falar? Começa você. Agora você Positividade. Começa. Positividade. Vamos lá, gente. Então, assim, a sociedade da gente começou na faculdade, né? A gente se conectou lá com os propósitos e, a partir disso, veio a relação da amizade também. O que o Fabiano colocou é muito pertinente, né? Eu sempre falo para os clientes que a gente atende o quanto é importante a gente fazer a escolha correta, assertiva mesmo, no sócio. Por quê? Porque existe tanta discussão dentro de uma sociedade, porque existe tanta desavenças, porque não tem clareza. E quando a gente não tem clareza, a gente não sabe para onde vai. Então, o sócio precisa ter a atribuição necessária. A gente precisa realmente dialogar dentro da empresa quem fica com a gestão, quem faz a parte estratégica, quem fica com o operacional, quem visualiza isso aqui, quem vai prospectar. Então, quando isso é determinado, não existe discussão. Existe espaço para todo mundo. E entre Fabiano, né, desde quando a gente começou, a gente tinha muito isso. No início foi os dois, né? Eu e a equipe. A gente fazia tudo. Fazia tudo, né? Vocês não têm noção do que a gente aprontou. Então, a gente prospectava cliente, enfim, na faculdade, saindo. Nossos primeiros clientes foram clientes que a gente tomava serviço. Então, era a minha cabeleireira, era a pessoa que vendia roupa. Então, assim, a gente começou do zero mesmo. A gente não está falando aqui nem de sucessão, que nada contra também, mas nem de nada que já era pronto. A gente realmente foi atrás do nosso destino, que a gente chegou até aqui hoje. Então, para quem ainda não conseguiu empreender, é visualizar esse cenário, que não é fácil. Mas é possível. Existe estratégia para isso. Então, a nossa sociedade tem muito disso. A gente tem uma parceria muito fiel. Então, a gente é muito transparente. Lógico que existe, sim. A gente senta para dialogar, né? Isso é importante, porque não existe nenhum relacionamento que você possa discordar. Tem que existir, sim, né? Claro. Normal. Até para o crescimento da empresa também. Então, assim, não tenho mais o que falar. Que bom, então não falou mal. Agora é a Patrícia. E Fabiano escapou com sucesso, né? Da fala de Priscila. Mas você também tem o Daniel como sócio, né? Você tem... Fala do Daniel também. Fala do Daniel também. Ele tá ali atrás, pode falar mal dele agora. Então, mais tarde, viu, Clívia? Não, mas vamos lá. O esposo dele tá ali, tem que tomar cuidado. Não, mas é o seguinte, eu comecei com empresa sozinha, então trabalhei por muito tempo como Fabiano falou no começo, e aí eu decidi empreender só. E aí, Daniel já tinha empresa que ele vem de sucessão dos pais, mas a gente sentia dores diferentes. E a gente percebeu que eram dores complementares. O que eu tinha de dor, ele não tinha essa dor, e a dor que ele tinha, eu não tinha. Assim, rapaz, eu acho que vai dar fit aqui, esse negócio vai dar bom. Vamos ver, vamos testar aqui. E aí a gente fez um período de namoro. Namoro, a gente estava ficando. A Clívia estava lá, então assim, olha, calma. A esposa dele é ali, viu? Aí a gente, vamos ver se dá certo juntar aqui as empresas. Fez a gente uma fusão, fez então. No princípio, a gente ficou como se fosse parceria. Sim. A gente juntou as equipes, não juntamos o faturamento e fomos trabalhando todos juntos. E a gente viu, aí você falou dos valores, né? A gente viu que tínhamos os mesmos valores, a mesma sinergia, e a gente decidiu fazer, de fato, a fusão. E aí foi a minha primeira experiência em sociedade mesmo. Eu digo que a gente já era meu sócio antes, porque
a gente se falava muito. E aí, o que tu tá fazendo por aí? Cara, eu vi um sistema, e a gente, meio que nessa época, a gente era os loucos do sistema. A gente não podia ver um sistema. Eu via assim, Klaus, fortes, assim, putz, grila, eu preciso falar com esse povo, entender. Aí eu ficava com o olho desse tamanho, assim, meu Deus, é tudo que eu precisava, era isso. Eu preciso comprar esse sistema. E ele, vamos fazer junto. Aí a gente juntava, fazia. Então, a gente percebeu que a gente tinha muita sinergia. E nessa sinergia, eu ainda digo mais, sociedade é que nem casamento. Então, tem dia que você está um mar de rosas e tem dia que você quer matar a pessoa. E eu sei que tem dias que ele quer me matar e já passei por dias que eu quero matar ele. Mas é tudo saudável. Mas tá tudo bem, você está viva, está aqui com a gente. Não, mas é no sentido de a gente percebe que tem alguns dias que o dia não está bom e aí a gente segura a onda que tem dia que não está bom para... Claro, e não quer dizer que seja algo relacionado a ele, mas é porque isso é da gestão, porque a gente deixou as coisas muito bem separadas dentro da gestão, né? Do que é cada setor, o que é que cada um cuida. Sim. E às vezes eu olho para a área que ele cuida e não gosto tanto, ele olha para alguma que coisa bom, da então minha todo mundo, área cada um que tá no seu ele território. não cuida, que ele não gosta, e aí ele vem e reclama. Mas ao final, a gente sempre sai no final de tudo, a nossa ideia é assim, a gente pode até discutir, conversar, mas a gente com o propósito do sucesso da empresa. Sim, então, é isso que nos permite essa união continuar e ser muito próspera até o momento, né? E que vai ser por muito tempo. Mas o que eu acho mais importante assim da sociedade é você ter essa percepção, porque a gente às vezes leva muito para o pessoal. E a gente tem que dividir. Tem que dividir. Tem um personagem, até falando ontem, a Cris falando hoje, né, conversando ontem, que ela tem vários personagens. Todo mundo tem vários personagens. Você é esposa, mãe, filha, namorada, dona de empresa, professora. Você tem várias facetas, né? É o que? Alguém falou? Tem um pessoal aqui que a gente precisa retirar aqui do ambiente. Gente, só para dizer que tem vaga aqui na frente. Tem uma vaga aqui, né? Mas é isso, minhas amizades. Mas é isso, você está certo. Eu vejo muito. Tem até uma história bem interessante, né? Em relação a isso. Quando a gente fala em relação a valores, a cultura... são aqueles valores inegociáveis. Eu não estou falando de quem, eu sou pontual e o outro não é pontual. Eu sou assíduo e o outro não. O modus operandi daquela pessoa é de consenso de urgência e o meu não. Tá tudo bem, cada um tem o seu jeito. Mas a gente fala de valores inegociáveis, honestidade, transparência. Isso é muito importante estar presente quando você precisa entender o que é importante para você escolher a sociedade que você vai constituir, né? Sim. Tem uma história muito engraçada, você vai lembrar. Engraçada não, na verdade interessante, que a Tática, antes de ser a Tática, a gente tinha uma terceira pessoa na sociedade, né? Ela estudava, inclusive, com a gente, enfim. A gente não tinha um cliente, mas a gente já tinha uma sociedade, né? E aí eu lembro que essa terceira pessoa, tanto eu quanto Priscila, a gente não se identificava tanto com algumas características dela. E a gente estava ali ainda na faculdade, né? E ela é uma pessoa muito bacana, a gente não tem nada de errado com ela, só a gente que não tinha semelhança de valores. E aí eu lembro que eu trabalhava no CLT, eu saí do trabalho, eu disse, bem, eu vou na faculdade agora, vou chamar a Priscila e essa pessoa, a gente vai sentar numa pracinha que tinha em frente à sala da gente, e eu vou dizer que eu não quero mais a sociedade. Sem cliente, né? Mas uma sociedade. E aí eu lembro que a Priscila olhou assim para mim e eu disse, olha, tá tudo bem. E eu era, assim, eu não era tão cuidadoso com as palavras, né, Priscila? Quando eu era mais jovem, eu tinha esse defeito. Era mais direto. Era mais direto. Muito impetuosa, né? E aí eu peguei e falei, olha, tá tudo bem, mas eu não quero mais. Se você quiser, você fica com essa pessoa, Priscila. Se você não quiser, você vai comigo. E aí eu fiquei... passada. Porque ela chegou também e falou a mesma coisa. Eu disse, gente, e agora? Peraí. E aí a gente sentou, a gente já tinha alinhado, né, sobre essa... A gente já vinha conversando sobre conversando e a gente decidiu que aquela pessoa não ia fazer parte mais da sociedade. Mas, como o Fabiano colocou, é uma questão muito de valor, né? Uhum. A gente precisa ter os valores. Por isso que a gente tem os grupos, por isso que a gente tem os amigos, por isso que a gente escolhe com quem casar. É por isso, é por conta do valor. Então, realmente, aquela pessoa não é que ela é certa ou errada, é que realmente ela não tinha o mesmo propósito. Aquela questão, né, de identificação, e é natural, tá? É importante. Inclusive, esse papo é muito bom para que vocês entendam que, às vezes, no dia a dia, quem tem sociedade aqui,
Pode ser que naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, você não esteja tão bem na sua sociedade, mas se for só uma questão de característica e não for um valor inegociável, está tudo bem, em algum momento vocês conversam e dá tudo certo. Né? Pensar sempre no propósito maior, entender que, de repente, a sua característica também não agrada a outra pessoa. Né? Então, e aí vocês vão se adaptando. Acho que a palavra é propósito mesmo. Exatamente. Os propósitos se encontram, vai ter dificuldades, vai ter alegrias, mas assim, você sabendo onde você quer chegar, onde você quer estar, acho que esse é o que mantém o caminho a ser trilhado, né? Imagina uma sociedade com 20 pessoas. Né? A gente tem clientes na Tática que tem 10, 15 sócios. Exatamente. Então, humanamente impossível você realmente se dar bem com todos, entender todo. Lógico que o valor precisa estar ali, mas se existem as divisões, tá tudo certo. Tá tudo certo. Segue em frente. E aí, quem nunca ouviu falar, né, que o contador é um mal necessário, que eu tenho que ter um contador, né, isso é muito chato. E quando você faz contabilidade e você começa a trabalhar entregando solução para as pessoas, para as empresas, e você vê o impacto disso na vida das pessoas, aí você acha ainda mais injusto, né? Só que aí, claro, com equilíbrio, analisando os dados, você até percebe que talvez as pessoas tenham uma certa razão no que elas estão dizendo, porque durante muito tempo a contabilidade foi muito burocrática e o contador nunca conseguiu gerar um valor percebido para os clientes. Né? Aqui também tem empreendedores que não são contadores e a gente sabe que é muito chato a gente estar sendo cobrado a hora toda. Né? Cadê o extrato bancário? Cadê? Você não fez a nota fiscal? Você vai me mandar isso, vai me mandar aquilo? E muitas vezes aquele contador mais tradicional que gerou aí essa cultura do contador, né, ser um mal necessário, é aquele contador que só envia guia e acha que porque enviou 5 dias antes ele está fazendo tudo de bom. Sim. Só porque está ajudando ali, de repente, num determinado fluxo de caixa que ele imagina. Mas o contador atual e que vem transformando o mercado com a ajuda de empresas como a Klaus, a Omnia, a Fortes, é um contador consultivo, gente. É um contador que transforma a vida, né, as empresas com consultabilidade. É aquele contador, né, eu costumo trazer muito esse exemplo, eu acho muito bacana, é aquele contador que quando o empresário não tem como pagar aquele imposto, ele não só parcela aquele imposto, porque o cliente ele já não conseguiu pagar o imposto, então ele vai ter o imposto do próximo mês e ainda vai ter uma parcela daquele parcelamento. Vai resolver. É o contador que vai analisar a precificação do cliente, por exemplo, que vai entender o porquê de não estar sobrando dinheiro no caixa dele para dar essa solução. Porque fazer apenas o parcelamento é algo muito trivial, é algo que realmente vai gerar, na verdade, mais uma cobrança, né? Porque aí o empresário vai ter mais 2 impostos a pagar. E a contabilidade digital, ela segue esse fluxo, ela transforma a nossa rotina, automatiza a nossa rotina para que a gente tenha mais tempo de dedicar estratégias para o nosso cliente, né? E agora, já falando sobre essa questão até comercial das empresas, a gente entende muito que hoje, a contabilidade só não vem de recorrência. Não só vem desse serviço burocrático, que é uma obrigação, de fato, das empresas. Ela vem de outros produtos. Né? Então, a empresa de contabilidade, ela monetiza também através de outros produtos, além da recorrência. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A Priscila é excelente em vendas, tá? Quando a gente tem um cliente mais robusto, alguém ali que eu digo, não, a gente precisa ter uma estratégia aqui para fechar esse negócio, eu digo logo, olha, tem que ser nós dois, vamos os dois. E aí eu queria que você contasse, na verdade, vocês duas contassem um pouco em relação a esses produtos que a gente pode oferecer para o nosso cliente, né, e que vão destravar também a empresa dele e vão monetizar a empresa de contabilidade, né? Então, assim, falar um pouquinho para quem é da área, né, de empresário contábil que trabalha, e até para quem não é também, para tomar como referência. Eu sou apaixonada pela área comercial, eu amo a estratégia da empresa, eu amo prospectar, amo trazer clientes e dar resultado. Essa é a minha paixão dentro da contabilidade. Gosto muito da operação, né, da operacional, mas a minha paixão realmente é a estratégia, a visão e o comercial. Eu gosto bastante. Então, quando a gente fala de produtos que não são recorrentes, a gente precisa primeiro entender a necessidade do cliente. Como é que a gente chega nisso? Né? Eu vou elaborar um produto e jogar no mercado, como é que funciona isso? Então, quando a gente fala assim, vamos vender, vamos prospectar, chegar... Porque é uma venda complexa, né? Contabilidade é uma venda complexa. A gente não consegue vender como a gente está vendendo um produto que está ali no supermercado. Que está tangível, que você pega e leva para casa. Ele não é matéria. Então, como é que a gente transforma isso, materializa a contabilidade? Como é que a gente faz dessa forma? Então, eu sempre falo, quando você vai atender um cliente, vai prospectar um lead, qualquer pessoa que seja, tenha uma escuta ativa.
O contador, o empresário que não tiver uma escuta ativa, que não deixar com que o cliente coloque todas as dores na mesa, ele não vai conseguir vender. Essa é a melhor estratégia, porque a partir da dor do cliente, a gente começa a entender o que é que eu posso ajudar. Isso. Onde é que eu vou ajudar? Então, tenho meus amigos ali, eu estou com dor em relação à precificação. E aí eles chegaram para mim, e quando chegaram e sentaram, e foram colocar, Pri, olha só, a lucratividade está assim, eu preciso disso, mas eu não sei para onde vai. E fui deixando fluir a conversa. E, nesse momento, a gente começa a entender o que o meu cliente precisa não é um planejamento tributário. O que ele precisa é melhorar a precificação, porque a lucratividade não está legal, porque Exato. Ele está entendendo que está vendendo, mas não está retendo. Eu não estou conseguindo tirar o Prolabore, nem a distribuição de lucros. Então, a partir dessa conversa, a gente começa a materializar os produtos. Que aí vem consultoria, né? Consultoria em gestão, que a gente já está começando a aplicar dentro da tática, a parte de precificação, planejamento financeiro e o planejamento tributário, né, que é algo muito que já se torna um pouco mais recorrente que a gente já faz há um bom tempo, já faz bastante tempo. Então é o que eu realmente trago como uma verdade de tudo que a gente viveu e que a gente traz hoje, é ter uma escuta ativa, é de poder realmente entender a dor do cliente e, a partir disso, a gente conseguir materializar e trazer o resultado, que é o que a gente quer que o cliente realmente tenha Exato. Resultado. Então, antes de Patrícia falar, eu faço muito uma analogia quando a gente está com alguma dor, literalmente, né? A gente vai ao médico e a gente vai porque a gente precisa curar aquela dor. Se a gente não vai numa emergência, enfim, a gente quer curar aquela dor. E aí o médico escuta você, examina e te passa um remédio. Se o médico tiver aquele remédio ali dentro do consultório, você já quer engolir o remédio, mesmo que até sem água, mas você precisa tomar um remédio para curar a dor. É exatamente isso que o cliente precisa. Ele precisa do remédio. Ele precisa que você tenha uma prateleira com remédios que curem a dor do negócio dele. E, para isso, você precisa ter uma escuta ativa. Sim, perfeito. E até a colocação da terapia, a gente faz essa analogia na tática, né? Imagine, uma terapeuta que não escuta o problema deve ter psicólogos aqui também. Acho que a Ivana está por aí. Me corrija, Ivana. Preciso escutar a dor, né, do meu paciente que está ali falando de algum trauma, para que ela entenda a jornada e para que ela faça o diagnóstico. E passe realmente, olha, vamos traçar esse plano, vamos fazer dessa forma, de repente encaminhar para um psiquiatra. Então, a gente funciona, né? A gente faz dessa forma. Então, Exato. A gente faz essas analogias até para entendimento mesmo. E você, né? Patrícia, o que é que você acha? Rapaz, é assim... A gente escuta muito uma frustração, né? Poxa, eu quero vender contabilidade para o meu cliente, mas ele só quer a conformidade. E pode falar, pode falar. Pode. E aí eu parto do princípio que é o seguinte: se o contador é o mal necessário, vou me aproveitar de ser o mal necessário para ele. O que eu faço com isso? Eu entrego o que está em contrato, mas eu não posso me conformar dele ficar só com aquilo. Então, às vezes, a primeira venda vai ser até um pouco mais fácil, porque ele quer conformidade, eu vou entregar. Agora, eu tenho que fazer o quê? Virar a chave. Eu preciso mostrar para ele que eu não sou só isso. E aí eu venho na escuta ativa e percebo, ele não precisa só disso, ele precisa disso aqui. E aí eu vou conversando, vou acompanhando, e ele mesmo me diz o que é que eu posso vender para ele. Claro. Olha como eu não preciso me esforçar tanto, eu não vou inventar a roda. Ele já me dá a roda, eu vou botar só a roda para rodar, para girar. É isso aí. Assim, amigo, eu sei o que é que você precisa, eu já entendi. Eu posso te vender isso, eu posso te dar aquilo. E aí, isso é que eu não posso deixar meu cliente sair daqui só com a conformidade. Ele ficar 1 ano, porque ele está em começo de atividade, né? Está ali engatinhando ali o faturamento dele, engrenando ali a empresa dele, beleza. Mas depois de um tempo, eu não posso ficar mais só com deixar ele nisso aqui. Sim. E tem algo que é muito, muito interessante, e isso serve para outros negócios também, né? Quando você entrega o feijão com arroz por um determinado preço, tem muitas pessoas entregando feijão com arroz. Então, quem oferecer um menor preço vai levar o seu cliente. Você não consegue reter o cliente. Mas veja aqui, que engraçado. Você passa a cobrar mais do seu cliente porque você está oferecendo valor para ele, solução. Exato. Ou seja, ele está pagando mais. E ele não te deixa. E ele não te deixa mesmo pagando mais, porque ele está se beneficiando do que você oferece para ele. Então, é muito interessante a gente entender que, inclusive, isso também é uma estratégia de retenção do cliente.
Porque, de fato, o operacional está lá, quem retém é o operacional. Mas essa estratégia de você entregar a solução, e aí a gente fala de experiências clínicas, como a Eva Clínica, tantas empresas que precisam, e eu falei da Eva porque a Eva faz muito bem isso, que faz com que você chegue lá, tudo bem, eu vou lá comprar um tratamento, mas você passa por uma experiência diferente. E aí você não quer abrir mão disso. Sim. Então, quando o nosso cliente na contabilidade também passa por uma experiência diferente e diz, poxa, nenhum contador nunca falou para mim que o meu preço estava errado, mas que eu também não deveria subir tanto o preço, porque de repente o mercado não vai absorver o meu preço desse jeito, o meu serviço. Nenhum contador falou, acessou ao meu RP de gestão, me ofereceu um RP de gestão como homem, e foi lá e viu que o meu cheque, eu estou no cheque especial no banco, pagando juros, mas que eu tenho um estoque velho. E acessou o estoque e disse, olha, você tem estoque aqui, gastando assim, ocupando, na verdade, a metragem quadrada da sua empresa, ele está se depreciando e você pode fazer uma venda desse estoque e acabar aí com esses juros que está comprometendo o seu fluxo de caixa, o seu capital de giro. Então, é esse contador que retém o cliente, não aquele contador que está só mandando guia e tirando o dinheiro do caixa do cliente, né? E isso só acontece se você tiver o tempo necessário. Sim. Porque se você também não tiver um tempo de acompanhar esse cliente, de conversar, de entender qual é a dor dele, você vai ficar com aquele cliente vendendo conformidade para ele todo mês. Sim. Aí vem o próximo, diz assim, olha, eu te entrego isso e te dou um plus. Um premium, qualquer coisa. Qualquer nome bonito desse, o cabo brilha o olho... E assim, eu vou me embora, eu quero esse aqui porque ele está me entregando muito mais valor. Né? Ele entendeu aquilo ali como um produto de prateleira, a conformidade, e eu tenho que procurar dar esse outro. Né? Exatamente. E aí, por isso, a gente precisa de sistemas, e eu sou muito... eu sou a louca do sistema ainda, querida. Eu não posso ver um sistema novo, porque eu já quero ver o que aquele negócio faz. O que ele faz, né? A gente também pensar em uma outra estratégia de venda, que até a gente fez acho que há uns 2 anos, já vem fazendo dessa forma, utilizando o produto antes da recorrência. Quando a gente utiliza um produto, por exemplo, a gente está falando sobre precificação. Até agora a gente não viu muitos contadores que fazem precificação, que conseguem olhar mais adentro nessa parte de gestão financeira. Então, se a gente consegue ir para o cliente trazendo essa solução, ele vai querer, porque se ele está, como a Patrícia colocou, em um local onde só trabalha o feijão com arroz e chega a tática, a gestão, mostrando uma modificação no cenário que ele vai ter, seja de planejamento tributário, seja de uma mudança de mentalidade na precificação, ele vai querer. Mas aí ele vai testar. Ele vai lá para o produto, a gente faz a precificação, mostra o resultado, e aí, quando ele vê que realmente funcionou, ele disse, cara, eu vou sair desse contador. Tá louco? Então, já corre para você. Então, assim, existem estratégias de vendas, né? De todas as formas. Sim, mas isso também é de que você faz cliente na sua empresa. Você traz ele para a recorrência também. Primeiro você, né? Ele fecha um produto e não fica com a gente. Mas eu tenho aqui uma pergunta agora para fazer, e eu acho muito interessante essa pergunta, porque a gente sabe que a nossa empresa começou do zero, a do Daniel começou a empresa dele, na verdade, já veio como sucessão, né? Sim. E também é muito bacana você receber uma empresa toda prontinha, né? Só que eu acredito que são desafios distintos, né? Você tem uma empresa nova, quando você vai mudar a gestão, principalmente no começo, você está mudando, está lá no carrinho e você só passa para uma direção. Mas quando você tem uma empresa grande já de sucessão, você está mudando um navio, né? Você muda a rota da direção. Muda a rota total. E aí na verdade, eu não vou querer que vocês... Ai, não acredito. Eu não vou querer que vocês respondam isso, não. Eu vou trazer o nosso convidado surpresa. Quem é? Para responder essa pergunta, sabe, né? Eu quero convidar... Quem sabe? Alguém já sabe aqui? Chutou. Levanta a mão quem já sabe. Vai, Lilian. Eita, tem 2 pessoas só, então que bom. Não, tem um povo que não pode responder, não. Não, mas para responder essa pergunta, eu quero trazer aqui para o palco o meu amigo, contador Macedo. Uhul! E aí, Macedo? Macedo, super empresário contábil. Muito feliz de receber você aqui. Eu gosto de vir para Maceió. Oi, amigo. Porque nem a minha mãe me elogia tanto assim. Cara, sério? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez, Oi, participando do Papo de Quê. Patrícia, tudo bem? É um prazer estar aqui, poder trazer um conhecimento, agregar coisas para
os contadores e empresários contábeis e as pessoas que estão presentes. Vai ser ótimo aí conversar um pouco com vocês hoje. Ah, que bacana, que bacana. É o seguinte, gente, o Macedo, né, ele tem uma super empresa de contabilidade lá em Minas Gerais. A empresa era do avô dele, passou para o pai dele, né, e agora é dele. Ele vem fazendo aí toda uma mudança estratégica da empresa, chegou com um mindset bem bacana. E eu queria, Macedo, que você falasse sobre isso, sobre quando a gente está fazendo a gestão de uma empresa e precisa mudar a direção, criar uma nova estratégia. Eu acredito que na sua empresa tem funcionários antigos, pessoas que de repente têm até mais idade que você, enfim. Eu já botei um bicho aqui, né? Já, né? E eu queria saber como é que funciona isso, é difícil, as pessoas de repente teve resistência, né? Um caminho novo, vi pequeno, chegou aqui já quer mudar tudo. Já chegando agora e pensa que é desse jeito. Exatamente. Assim, contador. Vamos lá. Eu vou contar um pouquinho rapidamente da minha história. Eu comecei no escritório da minha família aos 15 anos. Hoje eu estou com 29. E a empresa vai fazer 61 anos de história esse ano. É uma referência na região. E acontece que, como eu comecei muito novo, eu era um adolescente meio desviado, assim. Não diga isso. Você é comportado. Você depressei. Eu fui começando subindo, né, gradativamente na empresa. Então, comecei fazendo serviço de rua, depois fui para o departamento pessoal, depois para o fiscal, depois para o contábil. E nesse processo que eu aprendi dentro da minha empresa, é que quando eu entrei, o sistema utilizado ainda era DOS. Aquele sistema mais antigo Tem ainda. gente que nem sabe o que é DOS. Exatamente. Alguém não Eu deve não ter sei. visto nem Tu a sabe, tela Patrícia? preta. Não é da minha época, também não. na minha, não. Eu sou jovem. Eu Alguém- sou do Sandy Júnior pra Você é jovem, eu também cá. não conheço Eu não sou do esse aí. Sandy Eu acho Júnior pra deve cá. ser alguma coisa esquisita porque o pessoal Não. começou a falar. O pessoal fala isso como uma coisa velha, eu não sou velha. E o sistema era DOS e a gente utilizava impressora matricial, aquelas coisas todas muito Aquela antigas. música gostosa de ouvir. Você se Me apaixonou por isso? contaram, eu vi num vídeo do YouTube que era assim, Ah, eu, tá. não usei Você não matricial. ouviu, não, né? Eu vi no YouTube. E aí eu vim com a responsabilidade, né, crescendo e aprendendo e estudando, com a responsabilidade de trazer tecnologia e poder melhorar os processos da minha empresa. Então essa mudança ela foi muito traumática, porque justamente essa questão que o Fabiano falou. Eu cheguei lá e um funcionário que tem na empresa tem 30 anos, pensa o seguinte: o que esse rapaz está entrando aqui agora e acha que esse sistema novo vai melhorar alguma coisa? Eu já sei mexer no sistema DOS aqui só pelo teclado, eu não preciso disso. Então foi muito traumático essa mudança, mas a gente vai sempre buscando formas de poder mostrar para as pessoas que a gente vai melhorar a vida delas, a entrega delas com os funcionários. E isso faz toda a diferença e fez diferença, porque para as coisas poderem andar da forma que elas precisam de andar para uma entrega melhor para o cliente. É bacana. Porque eu vim, né, o escritório, ele era um escritório de só entregar guia. A contabilidade era só isso antigamente. Eu até fiz uma limpeza na minha empresa e achei papéis de honorários contábeis 2 milhões de cruzeiros, né, de tão antigo que é aí Rico, né? o nosso terceiro. Rico Isso deve valer hoje uns 100 reais. Mas é interessante isso, porque quando você fala dessa resistência, né, meu ponto de vista, né, dessa resistência em relação a algumas pessoas que trabalham e a sua mudança mesmo de cenário, de inserir sistemas para evoluir, é muito difícil você analisar esse time, esse perfil de pessoa, porque, na verdade, às vezes, ela só está sabotando porque ela não quer sair da zona de conforto, mas ela tem um apego à sua empresa e toda uma história. E esse é o perfil mais difícil, porque ela gosta da sua empresa, ela tem uma história com a sua empresa, você tem um respeito e uma gratidão muito grande por ela, mas ela sabota, né? E assim, com a contabilidade digital a gente não tem opção, ou você se transforma tecnologicamente, ou você vai sair do mercado. Então, essa pessoa vai precisar se adaptar, ou realmente ela vai precisar ser feliz em um outro lugar. Eu costumo dizer que se a gente não acompanha o crescimento, a gente acaba sendo engolido pelos escritórios que vão aparecendo. Sim. Né? Um escritório de baixo custo, que a gente sabe muito que aparece por aí. Verdade. E acontece que a gente tem que buscar formas de poder mostrar, tanto para a equipe,
quanto para o cliente que vem chegando, que a gente tem condições de entregar para ele não só a conformidade, como a Patrícia falou, mas também entregar soluções para que ele possa faturar mais. Isso mesmo, exatamente. Né, como a Priscila falou, a gente não pode simplesmente tirar a caixa do cliente. A gente tem que fazer ele ganhar cada vez mais. Exatamente, exatamente. Pessoal, agora a gente vai passar para um quadro agora, bem bacana aqui. Um quadro? É um quadro Minha do... gente, esse programa é nervosa. Tava esperando. É o seguinte, eu queria ouvir Eu vocês. não sabia. Eu queria que vocês tirassem, pegassem o Lorena. microfone aí. Cadê o microfone? Alguém tem microfone para passar para o pessoal? Esse eu não. Para trazer, de repente, algum insight, Tu algo tá que vocês rindo, viveram em relação a esses temas que a gente abordou aqui até agora. Fazer alguma pergunta para os nossos convidados. Quem aí quer começar? Tem um povo velho aqui na plateia. Que O primeiro tu começou, aí os outros destravam. É só alguém começar. É verdade. Cadê? É assim na tem uma sala de pessoa aula ali em também, cima, não é, tem uma Patrícia? pessoa ali em cima. Como é? Na sala de aula, Lilian quando o primeiro também, cadê o pergunta, microfone, todo gente? mundo- Eu todo acho mundo bom que pergunta. assim, sala de aula remota, já todo tem ali, mundo já vão desliga levar, a daqui a câmera, pouco né? chega na Aqui Lilian. ninguém pode desligar a câmera. Eu acho maravilhoso. Graças a Deus. A gente vê o rostinho de todo mundo. Estão passando o microfone ali. Gente, eu queria só enxergar vocês, Eu né? também, Porque eu tô tem uma enxergando. luz aqui, mas liga não. Tem uma mão balançando ali. Aí, olha quanta gente bonita! Olha vocês! E aí, gente? Cadê a nossa equipe? É só ligar aí. A nossa equipe ali. Puxadinho. Menina, Tá aí desculpa, funcionando? eu tô aqui parecendo que eu sou VIP, mas sou não, olha. Tá ligado o microfone, gente? Não. Marcelo, por favor, que fica responsável pelo som. Tem um microfone Som. aqui. Agora foi. Voltou. Obrigado. Agora foi. Boa tarde a todos. Boa tarde. Me chamo Jaelson Gomes. Estou muito contente de estar aqui em ver Fabiana Azevedo com esse brilho, junto com todos que formam a mesa. Obrigado. E queria fazer uma pergunta, Fabiana, a você, que um dia eu já até fiz, lá no TheCast. Uma vez eu fiz. O seu momento luz. É óbvio, aqui é um momento muito brilhante e você tem uma trajetória que todos já conhecem ou estão conhecendo agora. Mas podia passar para nós, de forma o auge, o momento da sua história em que você classifica, considera o momento luz. Por favor. Nossa, que difícil. Boa pergunta, boa pergunta. Obrigado, vou responder. Eu sou uma pessoa de muita sorte, né? Graças a Deus eu tenho muitos momentos luz na minha vida. Mas, assim, tem um momento que eu acho que destravou uma parte de mim que de repente travou ali em algum momento. A gente, no início da nossa empresa de contabilidade, precisa entregar muita energia. E eu sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa, fui uma criança muito interativa. E, de repente, eu fiquei tão esgotado pelo operacional da empresa de contabilidade, né? Porque o operacional é extremamente importante e ele é incrível, mas se você faz tudo sozinho, ele prejudica você. E foi o que aconteceu com a gente na época. Então, eu me recolhi muito, eu passei a ser uma pessoa até pouco sociável, o que não era normal. E foi quando os meus pais, o Alan também, falou, olha, tem alguma coisa errada aí. E aí eu acho que o meu momento luz foi a virada de chave para que eu voltasse a ser quem eu realmente era. Porque nessa virada de chave, eu consegui enxergar, inclusive, um propósito muito grande, que é esse aqui. Eu consegui enxergar mais propósito na minha empresa de contabilidade, eu consegui enxergar o mundo de uma forma diferente. E as pessoas falam, você está cansado? Eu falo, estou, mas estou feliz. Estou feliz, estou fazendo o que eu amo. E isso é muito bom. Então, o meu momento luz é esse. É o momento que destravou a minha vida, a minha visão em relação ao mundo e me impulsiona todos os dias para fazer isso aqui e fazer muito mais, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado. E aí, tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta? Oi, Lili. Oi. Boa tarde, né? Boa tarde. Fala boa noite não, tem tanta coisa pra gente fazer ainda aqui hoje. Boa tarde a todos. Eu estava conversando aqui com o Fabrício, a gente estava falando sobre cultura organizacional. E existem 2 cenários na mesa, sucessão e início. E eu queria fazer uma pergunta para a mesa. Quais são os desafios da sucessão e quais são os desafios do início?
Porque eu Show. acho que o desafio eu vejo que o desafio da sucessão é desconstruir e construir de novo. Aí eu queria entender esses dois cenários. Obrigada. Bacana, ótimo. E aí, quem começa? Parabéns. Eu percebo que eu estou em desvantagem, não? Começa. Você está em desvantagem por quê? Não, porque tem duas sucessões aqui, mais ou menos, né? Comecem. Olha só, é uma muito boa essa pergunta. A dificuldade da sucessão é justamente manter o nome, a marca que já é reconhecida, mas trazendo uma parte muito nova, que é justamente trazer sistemas novos, coisas que vão agregar para o cliente. A dificuldade que eu tive particularmente na minha experiência foi que, por ser uma empresa muito grande, falando assim pelo tempo, não pelo tamanho em si, ela, em um certo momento, ela parou de crescer. Eu tinha lá meus 20 anos e a empresa abria uma empresa e fechava 3. E daí 2 meses aparecia um outro cliente, porque a gente era refém simplesmente do boca a boca. Por já ser conhecido na região, a gente nunca preocupou em trazer clientes. E aquilo foi me incomodando. E chegou um momento que eu estava querendo casar, um beijo aí, meu amor, e eu precisava de arrumar formas de ganhar mais dinheiro. Era esse o objetivo. E aí eu comecei a ir para as redes sociais, e eu queria falar um pouco sobre esse assunto, porque eu vejo que é a maior dificuldade de quem tem uma pequena empresa e está começando. Eu comecei a vir para as redes sociais e percebi uma coisa. Eu comecei igual todo mundo começa. Comecei fazendo postagens do seguinte: atividades permitidas pelo MEI. O que vocês podem perceber, todos vocês que têm uma empresa contábil, vocês devem ter, a maioria, um perfil profissional. E o perfil profissional, você pode olhar o seu próprio, né? Façam essa análise, né? Sim. Que os perfis profissionais de contabilidade, eles estão fazendo exatamente o contrário do que deveria ser feito. Deixa eu dar um exemplo. As maiores empresas do mundo e do Brasil, elas têm tentado personalizar a marca delas. O maior exemplo no Brasil é a Lu, do Magalu. A empresa, ela criou um personagem para personificar a marca dela. E todas as outras empresas, por exemplo, a Netflix, não tem um rosto, mas ela é uma empresa que participa, responde às pessoas no Twitter. E os contadores, eles estão fazendo completamente o contrário. Eles abrem um perfil profissional e postam dicas não, né? Quais atividades são permitidas pelo MEI. Mas você quer dizer que pela pessoa jurídica, isso engessa. Exatamente, não tem uma personificação. Muitas vezes a pessoa entra num perfil contábil, ela não sabe com quem que ela está falando. Quem é o dono daquela empresa, quem está por trás daquela empresa. Mas olha, só para completar, mas isso é realmente muito interessante, porque a gente teve um probleminha lá na Tática em relação a isso, né? Em relação a você digitalizar demais o atendimento e tudo, né? Mas só para você falou da Magalu, só interrompendo, mas é rápido. Não, claro. É uma história até engraçada. Eu adoro a Magalu, porque eles conseguiram fazer aquela personagem ser uma pessoa agradável, um personagem agradável. Exatamente. Então, é uma brincadeira isso, mas simpática demais. Então, eu compro muito pela Magalu. E há pouco tempo eu comprei um livro que eu estava muito ansioso para ler. E aí a Lu, ela fala comigo no WhatsApp, né? Ela fala, olha, teu livro está chegando. E eu falo com ela. E eu não falava para ninguém que eu falava com ela. E o Alan foi olhar meu WhatsApp e disse, que é isso que você está falando com a Lu? Ela não está lendo isso. Responde. E eu falo, Lu, muito obrigado, eu estava ansioso por esse livro. Ele ficou pensando que eu estava sem entender que aquilo era um robô, mas eu digo, velho, é muito bacana isso. Veja, que legal, ela está dizendo para mim que o meu livro, que eu tanto desejo, está chegando na minha casa. E lógico que eu sei que aquilo é um robô, mas veja que experiência bacana, né? E a gente se permite até a viver isso. Sim, Esse que é o objetivo da empresa, fazer com que as pessoas elas se sintam em casa com aquela empresa. Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu li uma frase que sempre me ficou na minha cabeça, que é: as pessoas elas não compram bens e serviços, elas compram relacionamento, histórias e encanto. Então, se você tem um perfil profissional em que você só fala o Simples Nacional, qual é a diferença do Simples para o lucro presumido?
O cliente final, né, a pessoa que a gente quer atingir, ele não está ali nas redes sociais para ver esse tipo de conteúdo. Contabilidade, para nós que não somos contadores, é um assunto muito chato. Até para a gente é um pouco chato. E as pessoas que estão ali nas redes sociais, elas querem ver uma fofoca do Big Brother, elas querem ver uma notícia da novela. A maioria das pessoas comuns, elas estão nas redes sociais para esse tipo de coisa. E aí a gente tem que fazer a contabilidade ser, né, criar essa relação com o cliente, ser uma coisa leve. Por exemplo, uma postagem como 5 dicas para que você seja mais organizado na sua empresa. Trazer conteúdos que as pessoas vão utilizar de fato na vida real. Verdade. Conteúdo prático. Verdade. Mais Eu prático, concordo. né? Trazer E mais vocês? conexão. E vocês? Voltando um pouquinho para a cultura, para Sim. responder só a Lilian. A Lili? Ainda tá ali. Lili. Vamos lá, Lili. É o seguinte, para a gente começou há uns 13, 14 anos com a Tática, então a gente, enfim, a gestão já era um pouco mais lenta porque a gente tinha que prospectar. Então, aquele equipe, fazer tudo, ir atrás do cliente. E a cultura, o que é a cultura? A cultura são os valores e o propósito. Então, na época, a gente não determinou isso, não ficou escrito. Mas quando se junta 2 sócios, então, o que é a cultura? É o Fabiano e a Priscila. Então, isso é a cultura da Tática. Mesmo que a gente não determine o que é, essa cultura ela foi acontecendo pouco a pouco. É como uma família. Eu casei com meu esposo está ali, e eu não disse para ele qual é o meu valor, nem ele falou para mim. A gente se conectou. Então, as minhas filhas hoje têm uma cultura em casa, têm os valores e têm o nosso propósito. A gente vai passando. Com o passar do tempo, os anos foram passando, a gente foi entrando mais na gestão da empresa, saindo mais da parte operacional, entrando na parte estratégica, visão de negócio. A gente começou a sentir uma necessidade realmente de fazer um onboard, de trazer a nossa história de como começou. Porque chegou muitos colaboradores novos, clientes, e não conseguiam saber. A Tática é isso, mas, certo, como começou? O que faz? A gente fica curioso para saber. Sim. Né? Então, a gente começou a realmente escrever a história. E essa história foi apresentada, o que é a cultura, o propósito, visão, valores. Então, a gente foi começando a trabalhar a equipe, né, nosso time, para que eles começassem a entender como foi que a gente fundou a Tática e quais são realmente os valores da Tática. Quais né? os nossos valores Então, inegociáveis, assim, inegociáveis. Então, qual é o teu valor? Na Tática, a gente começou a escrever vários valores, não foi, Fabi? Então, assim, ficou uma lista. E depois a gente foi diminuindo e foi entendendo que o valor é algo que você não negocia. Então, eu não negocio ser uma pessoa desonesta, não vai trabalhar comigo, o Fabiano também. Então, a gente começou a colocar os valores na Tática. E assim, quando os colaboradores começam a entrar, a gente vai treinando a equipe, vai passando para os clientes, para que realmente eles incorporem Se isso, né? Se identifiquem com isso. identifiquem. Porque às vezes acontece, a gente faz uma contratação errada, né, que a gente estava até conversando sobre isso, eu estava falando com o Lucas, o contador revoltado, que a gente precisa contratar mais lento. Né? Então, a gente tem uma demissão rápida lá no escritório porque aconteceu algum problema, e aí? Tá ali minha equipe que não E aí, mente, pessoal, né? a gente tá admite lento ou rápido? Eles ficam, velho, cadê? Não vai chegar, não. Calma, a gente já analisou, mas ainda Essa tem é uma mais. pressão Você absurda. pode trazer alguém que contamine a acalma, gente, né? é. Então calma aí. Se acalma. É uma pressão, mas por quê? A gente começou a entender que para entrar na nossa empresa, precisava realmente entender se você faz parte dos valores da minha empresa. Se é esse o seu propósito de estar lá dentro, ou só é a remuneração, Exato. ou só você que só quer entregar os impostos, ou realmente você quer ser consultivo, de você ir no cliente, entender a dor, estar escutando. Tá? E Luana, que foi comigo para Coruripe, a gente passou o dia todo fazendo a escutativa para um novo cliente. Então, quantas vezes eu e Fabiana Sim, a gente não fez total, isso, né? total. Então, acho que a cultura, não sei se eu respondi bem, Lili, para você, mas é Com mais ou certeza. menos assim que a gente vem trabalhando. E é assim, você? é um trabalho contínuo, né? Trabalho duro. No meu caso, foi a junção, né? Porque Daniel com uma empresa de sucessão dos pais e eu, Patrícia. Era eu. Tu tá rindo, né, bichinha? Essa Lilian não presta. E aí, como é que a gente junta duas culturas totalmente diferentes, né? Porque Com certeza. ele já vem de um histórico, de um tratamento, de um modo de trabalhar com a equipe. Eu comecei só, juntei com outra, foi juntando os colaboradores. Então, como é que você junta dois mundos? E detalhe, a nossa fusão foi um ano de pandemia, 2021. Equipe em Fortaleza, equipe em São Paulo. Como é que você junta dois mundos geograficamente distantes
e que deram certo. Muita conversa. Eu tenho os colaboradores como amigos. Obviamente que a gente separa. Existe um momento que eu sou amiga do Macedo, mas na hora do trabalho a gente separa. Claro. E isso permite que as pessoas percebam qual é a nossa cultura. Todo mundo resolve, mas na hora do pega para capar, estamos aqui, vamos para a briga, vamos para trabalhar. E aí isso sempre foi muito claro, Lilian, assim, com a turma. Eventualmente, vai ter alguém que vai destoar disso. E isso é a coisa mais comum. E não é porque eu mudei, porque às vezes a pessoa mudou. A gente está em constante mudança. E aí, aquela cultura hoje já não faz mais sentido para mim. Claro. E aí eu e a gente busca uma nova solução. E a empresa, às vezes, no decorrer do caminho, ela muda um pouco assim, poxa, claro, isso aqui não ficou legal. Não faz mais sentido. Deixa eu ajustar aqui a minha rota, o meu navio, pegar aqui só uma voltinha aqui para eu alinhar de novo. Então, clareza para as pessoas, saber onde é que elas estão, para onde nós vamos. Né? Isso aí. Umas semanas anteriores eu comentei isso, obrigada. Eu comentei isso com o Daniel, de a gente fazer tipo um evento interno para a gente poder mostrar para toda a turma quais são os nossos próximos passos, porque se a equipe não engajar, eu vou ter turnover, vou ter problemas. Sim. Então, isso acaba desmotivando a turma. Eu acho que isso é uma coisa bacana, você trazer a turma para perto, mas tem que saber, eu estou indo para perto do quê? O que esse povo quer me levar? Eu vou para perto, mas eu vou para onde? Eu vou para andar num caminho sem rumo? Mas eu vou dizer a vocês, até para a gente assim, encerrar essa questão da cultura, que é muito importante. Inclusive, eu estava no Conecta Day da OMI anteontem, não foi, Cris? E falei muito sobre cultura. A minha palestra era muito sobre gestão de empresas. E a gente ficou impressionados com a identificação dos contadores que estavam ali, como eles conseguem enxergar o quanto a gestão é importante e como a premissa da cultura é que vai determinar todo o processo. De quem você vai adquirir, você vai trazer para a sua empresa como pessoas para trabalhar, porque precisam se identificar, e quem não se identifica vai procurar um outro lugar depois, a pessoa vai sair ou você vai identificar, os processos que você vai criar, enfim, isso aí a gente vai trazer no outro episódio. Mas a cultura, ela determina muita coisa na nossa empresa. E muitas vezes as pessoas não param para trabalhar na nossa empresa, a gente não tem alinhamento de liderança com a cultura, nós somos honestos, aí o seu colaborador vê você passando uma guia lá de multa para o seu cliente, dizendo para ele que é só uma taxa. Então, isso é incoerência. Então, as coisas precisam ser coerentes, né? E é muito bacana entender que as pessoas hoje, tanto os empreendedores em gerais, porque eu falo, a gente fala sobre gestão de empresas contábeis. É como eu estou falando sobre gestão de empresas de saúde, empresas médicas, todo mundo precisa de gestão, toda empresa da nossa casa precisa de gestão. Quem aí nunca fez algo errado em casa, quando morava com os pais, e escondeu, né? Por quê? Porque a cultura, a gente sabia que estava fazendo algo errado. Né? Então, a cultura é isso. Ela, inclusive, quando você tem dúvida sobre o que fazer e o seu colaborador tem dúvida se ele deve fazer aquilo ou não, pede para ele ir lá na cultura que ele vai achar a resposta. Certo? Gente, a gente vai entrar agora num quadro muito bacana. Eu costumo dizer sempre que você, profissionalmente, também é um reflexo de você como pessoa. E o nosso podcast, ele tem quadros, né? Já deu para perceber? A gente vai trazer um quadro chamado Desplugando. É um quadro que eu adoro, e esse quadro fala muito sobre quem é a Priscila, a Patrícia e o Macedo como pessoas. A gente vai ter umas cartas aqui. Vou lhe matar. E vocês vão escolher uma carta, cada um de vocês. Falou alguma coisa, não, né? Alguém ia falar alguma coisa? Não, Fábio, você queria falar alguma coisa de mim aí? Não, né? Ia falar de você? É porque ele descobriu um outro lado, ele descobriu outras coisas aí... E aí eu vou querer começar com a Priscila. Ai, meu Deus. Quero que você escolha uma carta, Priscila. A gente vai falar agora sobre pessoa. Ai, quem é a Priscila, quem é a Patrícia? Um pouco, né? Porque a gente é muita coisa. Mas dentro dessa pergunta aí que vai aparecer. Vamos lá. Número 2. Logo o número 2. Ai, meu Deus. Brincadeira. Socorro. Você é uma pessoa de fé? Como é que você definiria fé para você? Que coisa linda. Pode chorar não, né? Pode. Pode chorar. Isso dá ibope, né, pessoal? Não, chora um pouquinho. Gente, seguinte. Falar da gente, né? Eu sou uma pessoa de muita fé.
Na minha vida tem muitos milagres, né? Muitos milagres. E quando eu penso em fé, eu penso em família. Eu penso em Deus. Minha família foi um milagre de vida. Minha filha foi um milagre de vida. Depois que Maria Júlia veio à vida, ela passou por um momento muito difícil e de acompanhamento de um diagnóstico que não foi fácil. E eu lembro que nesse momento que eu recebi essa notícia, a minha vida mudou. Eu virei uma outra pessoa. Eu fui até o fundo do poço. E de lá foi difícil sair. Em pouco tempo eu tive que sair porque eu olhava para minha filha. E eu precisava sair. Então eu não tinha opção. E eu lembro que depois desse momento de vida, eu comecei já tinha isso muito forte dentro de mim, mas quando acontece na prática, a teoria é outra, né? Aquela história. Então a minha fé mudou. E eu comecei a visualizar Deus tão presente na minha vida. E quando eu olho para minhas filhas, para minha família, eu percebo que a fé realmente existe, porque existem milagres. Então. Que lindo. Parabéns. E eu acompanhei de perto, né? Você acompanhou. Para quem acompanhou. Muita gente acompanhou, acho, aqui também. Meu esposo está ali também. Vamos começar agora. A gente vai deixar as mulheres primeiro, Claro. né? Claro. Lá na Tática tem mais mulher do que homem, inclusive. As mulheres estão presentes. Eu queria que você escolhesse agora uma carta, Patrícia. Vamos voltar, né? A gente tem que voltar, na verdade. Assim, a quantidade de cartas que estavam ali. E aí, produção? E aí, produção? Carla Luiz. Aí, ó. Vai, Carla. Aí. Volta. E aí? Vamos de 5. 5. Há alguma frase motivacional que serve como um mantra para você? Boa pergunta. Essa foi difícil, né? Olha, as últimas legendas. Não, já lembrei. Já lembrou? Não, vai ter meme, né? Tem uma música do Emicida que é Então Levanta e Anda. Eu acho que pra mim é levantar e andar sempre, assim. Que lindo. Vamos bater palmas, né? Eu achei tão... É porque essa música, quem puder escutar depois, não sei se alguém gosta de Emicida, né? Mas esse canta a história, né? De muitas dificuldades e tudo, mas no final ele vai, levanta e anda. Então, assim, todos os dias para de fazer isso, cara. Olho cheio de lágrimas, meu rato aqui para chorar. Mas é porque todo dia é um novo dia para a gente viver, fazer um novo caminho. Nath, que está aqui, todo dia bota se todo dia é mais 1% ou menos 1%. Então, assim, acho que a gente todo dia tem uma chance de ir na dificuldade ou na alegria, mas bora levantar e bora andar, e é isso. Isso aí. Vamos bater palmas de novo, né? E agora, será que a produção vai acertar e colocar... agora foi rápido. Eles ficaram espertos. Agora só tem 8 cartas. E aí, Macedo? Eu vou no número 7. Número 7. Você se arrepende de algo que não consegue esquecer? Olha, eu me arrependo de ter abandonado a faculdade de Direito. Para quem não sabe, eu larguei ela no 9º período. Comigo foi no 6º, então tá bom. Mas ele tava, como diz no Ceará, tava na bocada de meu pai ia dar uma surra em mim. Foi por um bom motivo. Eu fiz contabilidade e eu não gostava da contabilidade. Quando fiz a contabilidade, eu trabalhava no escritório desde muito novo, eu falava, eu quero me formar e vazar desse escritório, sumir dessa cidade, que não gosto de contabilidade. E comecei logo a fazer direito e pensei, eu vou fazer aqui essa faculdade, vou arrumar um concurso, vou morar em Brasília, que eu quero. Só que a gente faz planos e Deus ri, né? E aí, eu comecei esse movimento... Eu fico imaginando Deus dizendo assim, vai, bobo. Coitado. E eu comecei esse movimento nas redes sociais e eu sempre, quando eu ia contratar alguma pessoa, eu percebia que a pessoa saía da faculdade, mas não sabia abrir uma empresa, registrar um funcionário. Então, eu criei um projeto que chama Formação Escritório Contábil do Zero, onde a gente já está chegando aos 500 alunos, já são mais de 30 escritórios contábeis inaugurados.
E eu larguei a faculdade porque foi a primeira turma da formação SEZ. Então você teve uma demanda muito grande. Foram 150 pessoas na primeira hora de turma, né, de curso. Então eu larguei para tomar conta desse projeto e tem crescido, tem ajudado as pessoas a começarem o próprio negócio. As minhas aulas são ao vivo e eu mostro exatamente o que eu faço dentro da minha empresa, o que eu aprendi dentro do escritório nesses 14 anos. São sacrifícios, né? A gente às vezes precisa. Exatamente. Eu penso em voltar, eu me arrependo um pouco, mas quando eu penso em pisar em uma faculdade nova, eu falo, Deus, pelo amor de Deus, não Mas quero, agora não. tá pertinho. Pessoal, quero agradecer a vocês. Todo mundo faz. Foi muito bacana. Sempre passa muito rápido, né? Não quero ir embora. Pelo Não menos tem tem doce ali atrás pra gente. É verdade. Tem, né? Tu tá me comprando com doces, Macedo? Acho que tu vai conseguir. Gente, olha, Mas foi muito tem um bacana, público aqui muito que bacana. pode ir embora. Tá difícil, Não é? né? Muito bacana, assim, eu estou muito feliz de trazer vocês aqui, de ver essas pessoas todas aqui. A gente tem uma gravação de um segundo episódio e antes disso vai ter uma surpresinha aqui, bem bacana. Mas quero agradecer mesmo. Eu falo muito que o podcast inclusive, faz com que eu aprenda muitas coisas, porque quando eu estou ouvindo os convidados, eu aprendo muito também. Foi incrível receber Priscila. Eu falei, quero que a Priscila seja a primeira a entrar no palco, porque ela é a primeira sócia, amiga que ficou na minha vida lá na faculdade, e a gente tem uma trajetória, não é? Linda, linda. Exatamente, uma jornada, a gente tem muitos sonhos e muitos projetos. Aguardem. Exatamente, então eu fiz questão que você entrasse. Obrigada, primeiro. Fabio. E vocês, não menos importantes, incríveis também, né, na minha vida. Então, muito um obrigado certo. mesmo por estarem aqui. E vamos juntos, né, levar conhecimento para as pessoas, transformar a vida de todas elas. Estamos juntos, muito obrigado. Valeu, obrigada. Vou dizer para vocês que depois do outro episódio, onde a gente vai receber o Contador Revoltado, a Cristiane, né, a gente vai receber o Daniel, vai ter um momento lá de fotos com todos os convidados, vai ser muito bacana. Mas agora a gente vai passar para um segundo momento, tá? E eu agradeço muito a você. Não entendi, não. Eu gostei daqui. Vocês querem falar alguma coisa, gente, pro gostei de pessoal? E aí? Não, o que eu quero fazer é agradecer a você pelo convite, né? A gente acompanhava o podcast pelo YouTube, mas assim, é outra vibe, obviamente, estar aqui. E assim, com o público, tô me sentindo assim muito importante. Minha ideia foi genial, não foi não? Eu queria Tava agradecer. nervosinha também, tô nervoso, não, Macedo. Eu tô um pouquinho. Da primeira vez que eu vim lá na gravação, eu até gaguejei na hora da apresentação. Tu eu fiquei, meu Deus. Tu tomou um negocinho pra estar soltinho agora? Não, agora eu tô Aí, só ó. também. O pessoal já sabe o que é, ó. Hoje não. E eu queria agradecer justamente ao Fabiano, Obrigado. a toda a equipe dele, ao Alan pela receptividade, com carinho e cuidado que eles tratam a gente aqui em Maceió. E agradecer ao público também, gente né? se sente é a muito primeira abraçado, experiência né? Com o público depois desse momento que a gente passou tão difícil. Então, obrigado. É cada vez mais prazeroso trazer conhecimento e estar com pessoas tão bacanas que como bacana. A vocês. gente que agradece também, viu? É isso. E aí, Pri? Para finalizar, né, eu já tinha falado, mas agradecer muito a essa oportunidade de poder compartilhar conhecimento, né, estar com vocês também, que são cases de sucesso, que trazem tanto isso na rede social tão forte, né, influencer mesmo. E a Fabiano e toda a equipe, que é maravilhosa, que tratou a gente. Minha gente, eu me senti estrela. Eu disse, Fabiano, é o show, porque assim, sabe, com todos os detalhes pensados com tanto carinho, né? Assim, a gente realmente fica muito agradecido, né? Por esse reconhecimento também e saber que a contabilidade chegou até aqui dessa forma, né? Desconstruída, da forma como a gente quer ser olhado. Então, assim, parabéns, de verdade. Que bom. Muito Vamos obrigada. aplaudir esses 3 feras aqui.